Hum. Oi, já voltamos aqui, então fazendo exercício aqui de fundo, porque eu vou entrevistar agora a Luciana Bauer, tem que estar com a voz bem preparada, mas mais do que isso, tem muita sensibilidade para as informações ou para o testemunho, o relato da Luciana Bauer, que foi juíza federal em Curitiba. Então, eu vou trazer aqui a Luciana. Luciana, muito obrigado mais uma vez. Eu já te agradeci por você aceitar o nosso convite, privadamente, mas agora estou te agradecendo publicamente. Obrigado por atender aí o convite para dar, então, o seu... enfim, falar de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você é, presenciou, do seu testemunho em relação ao que foi a Lava Jato. Nós sabemos que você deu uma entrevista muito importante para o Luiz Nassif, do GGN. Eu vi essa entrevista, muito boa, de fato. Então, as coisas mudaram desde lá. Tivemos hoje tivemos uma operação inédita, né? Uma vara da Justiça Federal sendo alvo de busca e apreensão. Mas eu passo a palavra para você fazer a sua saudação inicial e de aí vamos bater esse papo. Temos uma hora de conversa, tenho certeza de que verá ali, será uma conversa bastante importante para quem ama a justiça, para que haja correção de rumos, né? Para que o que ocorreu lá em Curitiba, na 13ª vara, não volte a ocorrer. Muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Obrigada, Joaquim, obrigada a toda a comunidade 247. É muito difícil para mim estar aqui, porque eu sou uma pessoa desenvolta com direito, eu trabalho com direito climático, com direitos humanos, mas hoje aqui eu estou diante de vocês como uma vítima do lawfare, né? E eu adquiri, por exemplo, taquicardia quando eu falo do meu próprio caso, por isso que você já tinha me convidado há mais de um ano. E eu falei que naquele momento eu não conseguia falar de novo, é muito difícil para mim falar, mas hoje, como teve chegaram até realmente a vara, etc., eu vou dar o meu testemunho aqui para vocês de o quanto eu vi uma entidade mafiosa dentro da 13ª vara e dentro da estrutura do TRF4, que até hoje se nega a fazer uma correção e a rever seus erros. Que coisa. O primeiro, eu queria começar, antes de você falar, nós sabemos, já tem o testemunho, inclusive, da pressão que você sofreu, e também, pelo que eu vi, existem alguns movimentos que foram ilegais, de você tomar a decisão e a decisão simplesmente desaparecer, esse crime. E isso, inclusive, está sendo apurado agora, os crimes que foram cometidos ali. Mas antes, eu gostaria de saber, para as pessoas te conhecerem melhor. Hoje, para saber, a Luciana está até fora do Brasil, tá? Morando fora do Brasil. Eu só consigo falar com vocês de tudo isso porque eu não sou mais juíza e eu estou a 8.000 quilômetros de distância de Curitiba. Exatamente. Eu só me sinto segura, assim, para vocês saberem o quanto é difícil, mesmo sendo um juiz federal na época, lutar contra uma ilegalidade acobertada pelo judiciário. Que coisa. Então, Luciana, olha, você diz isso, nós estamos falando com uma juíza federal, ex-juíza, porque, veja bem, deixar uma carreira de magistrada é porque realmente a pressão estava enorme, porque eu diria, isso é o sonho de vida de muitas pessoas, mas muitas pessoas. Então, eu queria saber o seguinte, um pouco da tua vida, e quando que você entrou na magistratura, como foi que você entrou, né? Concurso, naturalmente, mas em que ano? Sim, eu vou fazer de forma bem resumida. Isso. Para vocês que eu fui juíza por mais de 20 anos. Antes eu tinha sido funcionária da Justiça, porque tinha rodado na prova oral. Eu já assim que saí da faculdade, eu fui para a prova oral de juiz federal. Eu tenho muita facilidade, porque eu tenho memória fotográfica. Ou seja, quando eu não lembro de uma coisa por um bloqueio mental, mesmo assim, emocional, eu tenho memória fotográfica e eu sou uma pessoa, assim, muito assertiva. Mas a Lava Jato e o Moro, como eles atuaram, me quebrou a ponto de eu
vendo tudo aquilo, pensar, não, eu tenho que sair da justiça para cumprir o meu juramento. Porque quando você faz um juramento para ser juiz, tem o dom de ser juiz, você faz um juramento para a Constituição, para que aquela Constituição daquele povo seja cumprida. E eu vi todos os desmandos da Lava Jato e o TRF acobertando e perseguindo quem estava denunciando, e eu pensei, só saindo da justiça eu vou conseguir denunciar a Lava Jato e os desmandos. E mesmo assim eu pensei que jamais aquilo ia acontecer. Porque vamos fazer uma retrospectiva. O Moro saiu da Justiça em novembro de 2018 para ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Ou seja, ele já seguia aquela tradição que foi aberta pela Ellen Grace, da subserviência do TRF4 a um partido político para conseguir benesses, para ser ministro do STJ e ministro do STJ, do STF, ou isso, né? Porque a ministra Ellen, ela simplesmente dava todas as liminares para a FHC. E aquilo foi se consolidando no TRF. Se criou essa cultura muito pouco republicana de subserviência. E, infelizmente, a estrutura do nosso judiciário tem essa servidão, quase essa vassalagem, para ascender aos cargos superiores. E fui por remoção, estava em Bento, fui por remoção no início de 2016, em janeiro, para uma vara previdenciária. Toda a minha vida eu fui uma juíza previdenciária, eu nunca fui um juiz que procurou luzes, ou escrevia livros, ou dava aulas. Embora eu lesse muita filosofia, eu me concentrava 100% na minha magistratura, e fui para lá porque os meus filhos falavam alemão assim em casa, e a gente queria colocar eles no colégio suíço, que é em Pinhais, até conseguir licença para morar em Pinhais, né? Que tinha o colégio suíço, até que entrei no meu primeiro plantão e apareceu aquele bendito habeas corpus. Por quê? Porque eu já tinha sido funcionária da justiça. Quando você é funcionário da justiça, você vê o EPROC, que é uma coisa bem complicada para um leigo, de uma forma diferente, porque você sabe mexer. Você não vê só o painel do magistrado ali. Você consegue mexer e ver assim, se tem habeas corpus pendente, de cumprimento. E ali eu vi um habeas corpus pendente de cumprimento. Mas como eu era muito inocente na época, as duas diretoras e oficial na época, que eram a Flávia Macena e a Vanise Gastoff, eu acho, não sei qual das duas me atendeu, elas falaram, não, doutora, esse habeas corpus não é para aparecer, não sei o quê, porque o cara tem que ficar preso, porque... Eu disse, não interessa. Você não é o ministro do STJ, você simplesmente cumpre. Eu também, quem sou eu na fila do pão, né? De um habeas corpus que vem do Tribunal Superior. Daí fiz ali a soltura, né? Coloquei no sistema, nem fiquei pensando, ela tá estressada. Por quê? Porque a 13ª vara tinha o hábito de pegar todos os plantões. Isso já é uma obscenidade jurídica. Por que uma vara... Porque sempre que você vai fazer plantão em outra subseção qualquer, se faz rodízio. Mas o Moro queria o controle absoluto sobre os processos. E esse processo específico, ela pagou. A liberdade que eu concedi naquele habeas corpus, que eu nem lembro mais, eu tinha guardado todas as provas de quem era. Ela falou que só que era uma pessoa da Petrobras que tinha que continuar presa porque, enfim, ele estava quase fazendo a delação e tinha que continuar preso, que o MPF ia mandar no outro dia um outro processo para prender, que ia ser inútil eu soltar, enfim, uma balela ali. Mas, enfim, não ouvi ela, coloquei ali a ordem de soltura, que não é feita de noite, é feita de manhã, né? E sempre antes de entregar o plantão, às 11 horas, geralmente a gente entregava, eu dava mais uma revisada no EPROC e vi que foi apagado. Daí eu fiquei
fiquei muito brava com ela e peitei a vara. E foi então que o Moro me pegou no elevador e me pegou pelo pescoço e me ameaçou. Luciana, deixa eu falar. Calada. Vocês estão ouvindo a gravidade disso? Isso é mafioso, é criminoso. Primeiro, desculpa, deixa eu botar. Você não lembra o nome do Petrobras, seria interessante para investigarem agora, mas. É alguém que estava no meu plantão e estava preso no meu plantão, das milhares de pessoas que estavam presas lá. Isso aconteceu no ano de 2016, porque no final de dezembro de 2016 eu não contei para ninguém isso, porque eu fiquei em choque. Ali eu percebi, é muito difícil para mim falar isso para vocês, porque eu era um juiz federal na época, mas eu era uma pessoa que recém tinha tido um filho, e o meu leite secou, eu fiquei muito chocada de um colega que era tido como um herói me pegar pelo pescoço e me ameaçar, dizendo para mim ficar quieta. Eu não tive nem coragem de pedir vídeo na época para a direção do foro, porque você sofre uma violência assim. Eu não falei nem para as minhas melhores amigas, ninguém ia acreditar, gente. Ninguém ia acreditar, não falei para minha diretora, ninguém sabia até hoje. Luciana, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é final de dezembro, perdão, dezembro. Não, isso foi, eu não me lembro direito quando foi, gente. Eu realmente bloqueei quando tudo isso foi. Depois eu não entrei mais em plantão. Eu comecei a denunciei para o Loraci, na época, não sei se ele era juiz corregedor ou da presidência, uma juíza que era assessora da corregedoria, Eliana Pajarim, para o Malucelli, porque sempre as mesmas pessoas estão ali, sabe? Se você vai ver hoje, sempre as mesmas pessoas se alternaram como assessores da corregedoria para tapar esses buracos, que é o Loraci, Eliana, Malucelli, Gebran. Sempre essas pessoas foram se alternando. Salise também, que hoje é a corregedora do TRF4. Então, eu não sabia mais o que fazer. E piorou. A minha casa ficava na Rua Ari Lopes. Eu tinha alugado uma casa lá e a minha biblioteca, eu sempre tive biblioteca grande, ficava num janelão da frente, e eu ficava horas na minha escrivaninha dessa biblioteca trabalhando, e começou a passar todo dia um carro da Polícia Federal ali. E eu tinha sido ameaçada, eu não sabia se eu denunciava, se eu não denunciava, eu fiquei totalmente com medo. A única pessoa para quem eu falei foi em dezembro de 2016, eu acho, foi em dezembro, foi para quem foi professor da minha universidade, eu conhecia porque tinha sido desembargador do TRF4, que foi o Zavascki. O Zavascki já estava, eu acho, com o processo do Moro, acho que sim. E eu estava muito assustada, eu não conseguia nem falar com ele, eu só chorava. E ele, muito consternado, ele falou, não se preocupa, só fala comigo, não fala para mais ninguém. E daí, na sequência, ele morreu em janeiro. A princípio, eu achei que a morte era um acidente, mas o delegado federal que atendeu o caso dele lá em Paraty, 3 meses depois, foi assassinado em Florianópolis. Um lugar assim. E se você vai ver as ocorrências de quantos delegados federais foram assassinados, você vê que foi só ele em décadas, né? Então você fica vendo aquela sequência assim mafiosa de que você não tem saída. A minha saída foi manter a cabeça fria, organizar um plano de saída da justiça, porque eu ia ser perseguida como o Apio está sendo perseguido agora. O Apio está sendo perseguido porque deixou de pagar uma champanhe num supermercado, enquanto o Moro levou 6 bilhões em valores atuais, gente. Eu falei a minha história para várias pessoas ali, eu não falei da agressão,
claro, no elevador do Moro, que ninguém ia acreditar. Mas eu falei do caso do habeas corpus para pelo menos 6 pessoas de diferentes corregedores, diferentes juízes corregedores do TRF4. Tem uma desembargadora que eu amo muito, ela é muito querida, ela é uma pessoa muito humana, que se chama Luciane Correia. Ela foi fazer correção na minha vara, eu não me lembro direito quando, acho que foi em 2019, eu me lembro da roupa dela, ela estava com uma blusa branca, uma calça verde, e recém o Moro tinha assumido, eu acho, para ministro, e eu acho que não tinha saído ainda a Vaza Jato, não sei se tinha saído a Vaza Jato, mas eu falei para ela, vai e faz uma correção extraordinária na vara, porque aconteceu isso e isso com as diretoras ali, eles fizeram muitas coisas erradas, mas eu falei assim, de uma forma que eu já não acreditava que a justiça ia ser feita. E depois o próximo corregedor, que era o Cândido, é um grande lavajatista, ele pegou 2 juízes corregedores que são muito lavajatistas, de novo, né, o Loraci e outro, e isso tudo foi se apagando. Eu assumi realmente assim, que eu ia sair da justiça, porque a gota d'água até foi que eu pedi 2 férias, para emendar 2 férias para terminar o meu doutorado, o meu mestrado nos Estados Unidos, não meu doutorado. E eles não deixaram eu emendar, porque aquilo ia ser perigoso. Porque quando você bate de frente, qualquer coisa é objeto. Entraram com PAD para mim que eu não estava morando em Curitiba. É óbvio que eu não ia estar morando em Curitiba, eu tirei toda a minha família de lá. E algumas pessoas ali sabiam da corregedoria por que eu estava com medo. E ninguém fez nada. Eu tinha um filho muito pequeno. Eu só quero dizer para vocês as mesmas palavras que a gente ouviu do Papa Francisco quando mandou uma carta para o Lula. O bem vai vencer o mal. E eu acredito ainda nisso. Embora, quem sabe, não seja dessa vez que o Moro vai ser pego e vários ali do tribunal que fizeram essa quadrilha. Mas eu realmente acredito que o bem vai vencer o mal. Mas para isso a gente tem que se unir, as pessoas de bem, os advogados de bem, os juízes de bem. Onde é que está a JUF, que não pede esclarecimentos sobre o que aconteceu na 13ª Vara? Onde estão os juízes federais de bem desse país, que não exigem que tudo seja esclarecido? Então, realmente é uma luz no fim do túnel, essa operação que foi feita hoje em Curitiba. Luciana, eu estou aqui, as pessoas estão chocadas e eu estou realmente assim, impactado. Eu vou pedir para você detalhar, você estava sozinha com ele no elevador, é isso? E aí você entrou no elevador, imagino que tem um elevador privativo de juiz, que seja só juiz usa, imagino. Hã? A gente entrou no térreo e assim que fechou o elevador, ele segurou a minha garganta. Ele pegou você pelo colarinho assim, é isso? Ele segurou a minha garganta com a mão. Como se fosse enforcar você? Sim. Falou o quê? Fica quieta. Fica quieta? Entendeu? E na hora, você nunca imagina que um colega de trabalho, um juiz, vai fazer uma coisa dessa. Imagina, hã? Eu fiquei em choque, gente, e depois foi caindo a ficha que é um grande esquema mafioso, em que muita gente ganha dinheiro e ia ganhar dinheiro. Isso eu não consigo apurar. Só uma parte foi apurada. Vocês têm que ver que o relatório do CNJ, do Salomão, ele pega um fiapo, que é só ali os 6 bilhões que vieram da Petrobras para a fundação. Quanto dinheiro essa gente tirou de doleiro? Quanto dinheiro tiraram de pessoas presas que mantinham presas porque os habeas corpus eram escondidos? Por que até hoje não se fez uma correção extraordinária total desde o Banestado? Porque é obsceno demais um judiciário que presencia esse tipo de organização criminosa e daí quer cobertar porque é muito feio.
Você vai mostrar que o seu tribunal permitiu isso por sucessivas administrações de corregedores, de presidentes. Olha o que foi a condenação do... Gente, eu estava tão sozinha quando tudo aconteceu. Eu fui na vigília do Lula livre, lá quando o Lula foi preso em abril de 2018, um pouco depois, quando começou a vigília. As pessoas da Via Campesina, do MST, as pessoas do campo muito humildes, elas tinham a exata noção da justiça que todos os meus colegas de Curitiba não tinham. Mesmo sabendo que eu dei o depoimento para o Nassif, nenhum colega veio me dizer: nossa, eu lamento por você, Luciana, eu lamento pelo TRF ter permitido isso, e até hoje não ter lavado as suas vestes sujas. Nossa. A justiça é um templo. A justiça mesmo, quando você faz um juramento, é um templo. Então, a gente vai permitir que a justiça ainda seja feita por pessoas que prevaricam, porque hoje foi dito o dia todo, as varas deixaram de fazer, isso é prevaricação, quando uma pessoa deixa de obedecer à regra de competência do STF, o STF está acima em competência, é uma competência constitucional. Que tipo de livro se ensina nas universidades que um juiz federal deixa de atender um ministro do STF? A gente tem que falar pelo nome. O nome é um tipo penal que se chama prevaricação, gente. E mais, já que estamos falando de prevaricação, há 1 ano e meio, na gaveta do senhor Gonê, ótimo procurador-geral da República, ovacionado pelo caso Bolsonaro, dormita o relatório do CNJ, que fala 4 tipos de crime contra a Gabriela, contra o Moro, contra o Deltan, contra toda a laia ali. Uso da justiça para proveito público, para proveito próprio, para proveito político, prevaricação, falsidades. Tem relatório do TCU que não está em baila, mas que também fala sobre os desvios do dinheiro, que possivelmente tem ali improbidade administrativa. O CNJ, o órgão máximo, a cúpula do judiciário, fez isso. E todo o judiciário, os juízes federais do Brasil todo dormem em paz, enquanto esse documento está na gaveta do senhor Gonê. Que justiça é essa desse país, gente? Parece Cassandra, sabe Cassandra, quando vai lá e fala para todo mundo? Então, o que temos é isso. Eu saí da justiça porque eu tinha certeza que eu ia ser barbaramente punida por absurdos, como o Apio está sendo punido. O Apio, a cada mês, ele entra num PAD. Cada mês ele entra num PAD, e sempre assim, pessoas do círculo da extrema-direita, né? Por quê? Porque o TRF fez esse pacto com a extrema-direita. Senão o Moro não teria pulado no outro dia, no dia seguinte, para o governo Bolsonaro. E isso não escandalizou os meus colegas. Meus colegas entravam no meu gabinete e diziam que legal, agora a gente pode ver os subsídios, porque vai ter o ministro da Justiça que é juiz federal. O juiz não pode pensar só em subsídio. Onde é que está a vergonha na cara de todo mundo? Está na hora de todo mundo que conhece a Constituição, que tem vergonha na cara, pedir que seja feito ou arquivamento pelo senhor Gonê, e ele dê as razões porque arquiva, ou a denúncia. Um procurador-geral da República não tem o direito constitucional de deixar um crime tão grave na sua gaveta. Isso é uma obscenidade. Que coisa. Bom, Luciano, eu vou ler aqui alguns comentários que foram feitos. Eu estou aqui realmente muito reveladora. Obrigado pela tua coragem, né?
por esse testemunho, que eu tenho certeza que só tem a contribuir para que a justiça funcione como deve funcionar, entendeu? Que haja um interesse público que prevaleça acima de tudo, né? Agora tem aqui, olha, o Arte da Guerra diz aqui, parabéns, doutora Luciana, e obrigado por nos informar sobre os bastidores da política americana na ADG. Não sei qual... Deixa eu mandar um beijo pro comandante Farinazzo. Ele é um amor. Eu estou muito estudando geopolítica e eu acho demais o canal dele, Arte da Guerra. Obrigada. Que legal, que bom. Você vê que os bons se atraem, acabam formando uma comunidade, isso é muito bom. A Virgínia diz aqui, parabéns, doutora Luciana, é o tempo de o bem vencer. Antibabacas diz aqui, ensina, doutora Luciana, ensina, quando você estava falando da prevaricação. Aí tem uma outra aqui que Dicas de Saúde diz aqui, esse Moro é o Satanás. Dicas de Saúde também comenta, tem horas que tenho nojo de ser brasileiro. Os caras fazem o juramento e tudo bando de vagabundos. Ninguém deve ter nojo de ser brasileiro, gente. O Brasil, eu estou morando nos Estados Unidos, o Brasil dá de 10-0. O Brasil é maravilhoso. A gente tem que ajustar e expurgar quem não é soberano e quem se arrega para a justiça de outros países, como se arregou a Lava Jato. Parabéns, é isso, eu concordo com você. Parabéns pela coragem, doutora Luciana, diz aqui a Silvia Bazon. Valéria Couto diz, Moro me pegou pelo pescoço. Meu Deus, ela está todo mundo impactado com isso. Antibabaca diz, minha total solidariedade com a senhora doutora Luciana Bauer. A Elizabeth diz o seguinte aqui, parabéns, Luciana, você é guerreira. Rosângela Neves diz aqui, o Banestado, isso podia ser investigado, porque está ali, viu? O Banestado, na verdade, o Moro, quando pega as contas CC5, ele tem todo o bastidor, ele tem a radiografia de todas as pessoas que, de alguma maneira, sonegam, tem o tráfico, tem contrabando Joaquim, de armas. Você foi muito importante na minha caminhada, porque quando eu estava sozinho, acho que até, não sei se o Lula já tinha sido solto, você começou a denunciar, e você e o Nassif, sabe? O Brasil tem uma dívida enorme com jornalistas que vocês foram e são. Eu aprendi muito quando o Tony começou a falar, e eu fiquei pensando, olha, agora começou a vir, porque eu tinha e tenho certeza de que vai vir muita gente falando. É só começar. Essas duas, Flávia Maceno e Vanise Gaskoff, que são as diretoras, elas são os Tomás Busqueta. Elas vão delatar. Tenho certeza. E nessa hora, a Lava Jato toda cai. E daí todo mundo vai contar alguma coisa que o Moro fez, etc. Mas para então, isso, elas têm que você, Nassif, que foram perseguidos, né? Porque quando eu fui lá, que eu estava contando para você, quando eu fui lá no Lula Livre, né? Naquele acampamento, eu pensei, meu Deus, só um milagre vai tirar essa pessoa daqui, porque eu sei que ele está aqui injustamente, né? Que o Moro fez uma orcrim para prender o Lula e aconteceu um milagre. Então eu acredito muito nas palavras do Papa Francisco. O bem vencerá o mal. Fantástico. Realmente, eu digo, tem uma coisa de sobrenatural ali. Eu entrevistei o Delgatti, vi que ele não recebeu nada para fazer aquilo, ele realmente fez, porque ele foi fuçando, e ele insistiu. E os delegados, os meus colegas de lawfare, os delegados da Polícia Federal, Fantom, etc., injustiçados até hoje. Então, há muito ainda por se descobrir. Eu tenho muita esperança que o ministro Toffoli siga de uma forma acelerada. Tá certo. Olha, a Aline Valério também comenta, Luciana, o Papa Francisco disse que o bem vencerá o mal e assim será. A Cláudia Amorim diz aqui que absurdo, um canalha esse sujeito. Rosa Maria Machado diz aqui, gente do céu, a vontade de pegar esse maldito. A Denise diz o seguinte, perfeito, Luciana Bauer, força para você, tem que haver justiça.
O Afonso Moreno diz aqui, esse ex-juiz suspeito foi cooptado pela CIA para tramar contra o Brasil. Eu quero falar sobre isso. Parabéns, guerreira. Eu acho mesmo. Eu me lembro que eu estava ali na garagem e estava saindo o âncora da CNN, o Anderson Cooper, que eu adoro o Anderson Cooper, adorava a mãe dele, uma grande pintora. Eu quase puxei o Anderson Cooper e disse assim, vem cá, vem cá que eu quero te contar uma coisinha. Mas não era hora, enfim. Mas, gente, a gente ri agora, mas eu fui vítima de uma violência contra a mulher. Claro, muita violência. Ainda bem que você... Estamos cada vez mais no mundo mesmo. de violência. Você está entre amigos aqui. Eu quero que vocês entendam que eu era juíza federal, o ápice de uma carreira jurídica, sabendo tudo eu sei de direito. Mas eu fui incapaz de denunciar a violência em si, porque eu sabia que ninguém ia ouvir. Eu ia denunciar para quem? Para um delegado federal? Para um corregedor? Para uma corregedora? Para o presidente do TRF? Para quem eu ia denunciar? Nossa. Então, só a rede Lawfare e os amigos que eu encontrei pelo caminho me fizeram ter força para denunciar isso agora. Porque senão eu só ia falar mal da Lava Jato, que todo mundo faz. Porque é muito difícil a gente falar uma agressão que sofreu. E eu amava muito ser juíza. Eu amava muito os meus funcionários. Então, eu só quero dizer para as mulheres, achem as redes de apoio para denunciar. Eu achei a minha, que é a rede Lawfare Nunca Mais. E eu peço que todo mundo aqui que é democrata siga as redes Lawfare Nunca Mais. Muito bom. Luciano, então, falando sobre isso, você entende que haja, de fato, essa conexão com os interesses americanos, que vou atender o interesse americano. É guerra híbrida, isso está pacificado, é uma guerra híbrida, porque até eu trabalho com climático, teve a COP agora, o que a gente vê na COP? Parece assim que a pessoa, para ter um lugar de fala, ela tem que ter estudado nos Estados Unidos. Eu estudei por acaso, né? Mas parece que tu tem que ter estudado nos Estados Unidos, feito Harvard, etc., para poder ter o lugar de fala, para ser uma autoridade. Isso é uma balela, isso é uma colonização. E isso é o que acontece no nosso judiciário. O último curso que eu fiz no judiciário foi um curso dado pelo DOD, pelo TRF5, de provas digitais ou crimes digitais, que simplesmente jogaram a gente na plataforma do DOJ, da embaixada, sem nenhum filtro do TRF, só conteúdo que os americanos passavam, com tradução simultânea. Não pode! Nós somos um poder soberano. A gente não pode mais formar juízes e promotores que simplesmente entram. E esse curso era para promotores, também estava cheio de promotor do Paraná e da Tríplice Fronteira, porque é onde o Trump também atacaria, né? Com esse negócio de terrorismo, porque ele tem um financiamento de terrorismo, etc. Mas então você não pode jogar simplesmente juízes e promotores em um curso sem nenhum filtro do DOJ. Até eu tirei os prints, sabe? Eu tenho os prints, eu tenho o que foi dado. E até eu fiz de novo, assim, eu já tinha feito vários cursos que o DOJ dava, fiz vários cursos para mostrar depois para o sistema de justiça e para quem planeja justiça, como o Lewandowski, hoje, o ministro Lewandowski, que eu adoro, que não pode mais ser feito assim. Temos escolas da magistratura e elas têm que ser soberanas, não pode mais mandar juiz para os Estados Unidos ser doutrinado. E mais que doutrinado, né, gente? Havia ali, com certeza, um lance de dinheiro, porque esses 6 bilhões da fundação, eles iam embolsar dando aulas, as aulas, né, que eles se vangloriavam de ter aulas caríssimas e etc. Então, é uma obscenidade sem fim. A Lava Jato é o caso, possivelmente, mais tenebroso de fraude judicial do mundo. E ele, ainda hoje, é
tratado como um caso menor pelo judiciário brasileiro. Chega. Nós somos cidadãos, nós temos que exigir justiça, nós temos que exigir que levante o sigilo assim que der de todo o processo do Tony, a gente quer saber um por um. Né? Hoje o Tony falou que tinha mala de dinheiro para desembargador do TRF4. Eu quero saber quem era o desembargador, porque a minha vida teve em risco. A vida dos meus filhos esteve em risco. Eu tinha um filho que eu amamentava ainda quando o Moro me pegou pelo pescoço. E eu não tive nenhuma ajuda do TRF. Nenhuma ajuda, eu estava sozinha. Eu quero saber. Meu Deus, é isso mesmo. E por trás havia dinheiro. Essa é a questão. O fascismo sempre é por dinheiro, gente. Entendeu? Isso era dinheiro. E o Tony confirmou, ele falou isso também na entrevista aqui, que tem gravação. E que essa gravação foi obtida hoje, pelo que ele soube. Mas, por exemplo, assim, ó, quem estava assessorando o Toffoli até então em um processo era a Camila, que era a juíza do TRF4. Isso não pode, né? Ela já tinha, inclusive, feito oitivas pela própria Lava Jato. Ela não está mais lá, né? Ele não está mais lá, porque o pessoal começou a falar. Eu mesmo li ali, nossa, esse processo não anda. Esse processo já está muito parado, gente. Ele tem que realmente ir rápido. Essa busca e apreensão, possivelmente com várias provas defraudadas, mas o EPROC é eterno. O que tem que ser feito é o que o Bisol fez lá quando ele pegou o cheque do Collor, né? Se eu tivesse que dar um conselho para o ministro Toffoli, que é uma pessoa muito inteligente, seria: faz uma correção extraordinária, pega pessoas da sua confiança mesmo, bem distante do TRF4, e vá furungar até achar o cheque. Tem um cheque lá dentro. Qual cheque você disse? Não, o cheque do Bisol do Collor, entendeu? Você vai achar a prova. Porque fazendo uma correção desde o Banco Estado, você vai achar. Segue o dinheiro, você tem toda a razão. Enquanto não fizer essa correção, realmente abarcando todo o EPROC, vendo os habeas corpus que estavam escondidos, vendo tudo ali, não vai achar os culpados. Tem toda a razão. Quando a Luciana fala do DOJ, é o que chamam de DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que faz curso para autoridades brasileiras do sistema de justiça, promotor e juiz. A Luciana, olha... São cursos muito bons, mas não podem ser feitos sem o crivo de uma autoridade, né? De uma autoridade que diga: eu autorizo você falar dessa lei. Essa lei, essa Magnitsky que eles falaram, essa daí ela é inválida em território brasileiro, porque ela é uma aplicação do direito de vocês extraterritorial que nós não reconhecemos. Não pode, nenhum presidente de tribunal pode autorizar que os seus juízes sejam doutrinados por uma potência estrangeira. Perfeito. Olha, deixa eu agradecer aqui a Naomi Catocimas, que se tornou patrocinadora do nosso canal, se tornou membro. Muitíssimo obrigado. Tenho aqui um comentário do Danilo Souza, um batalhador também, guerreiro, diz aqui, fala da atuação do nosso trabalho, nos enche de orgulho, parabéns, companheiro, muitíssimo obrigado. O Américo Machado, ele diz aqui: doutora Luciana, a justiça é um caso de justiça e a justiça é um caso de polícia. Olha só, Recife na luta. É muito interessante. Aí tem outros comentários falando: grande Eduardo Apio, justiça tem que ser feita, Moro criminoso, chefe dos filhos, chefe da grande. O Eduardo é uma pessoa realmente que está sofrendo lawfare terrível, porque ele ainda está lá. Eu saí porque eu antevi que eu ia sofrer tanto quanto ele. Aqui a Elizabeth Coutinho fala: olha, o que você sofreu é tortura psicológica. Fala: olha, tipo tortura psicológica. O Dicas de Saúde também fala: olha, não tem dinheiro que pague, doutora. Fez bem sair daquele ninho de serpentes. Ou está mais tranquila, né? Você falando, está longe do Brasil,
mas está mais tranquila. Mas você mesmo falando isso, espero que vocês comprem os meus livros para financiar para me financiar nas minhas loucuras de direito climático e salvar o mundo ainda do colapso climático. Acho que eu sou uma pessoa um tanto idealista, de repente meu erro seja ser um pouco idealista, até com a justiça, né? Mas quais são os livros, Luciana? Quais são os livros? Os livros, quais eu são? lancei esse ano A Democracia Indiferente, que fala sobre fascismo, crise climática, ambos pela Cotter. E acabei de lançar também a norma climática, mais voltada a direito climático, a operadores do direito. Mas acho que vocês vão gostar, pela Cotter. Mas tem na Amazon, tem muito boa editora, viu? É isso. Muito boa editora e olha, eu acho que tem que... Então, são 3 livros que você lançou, é isso agora? 2 livros. O próximo ainda não lancei, que é Capitalismo de Extinção. Nossa, e esse é Democracia, qual que é o primeiro? Democracia Indiferente, vou colocar aqui no... Democracia, ótimo. Democracia Indiferente e a outra, e o outro livro? Norma Climática. Normas Climáticas, muito interessante. Olha, tem muito elogio aí a tua entrevista, a tua coragem. Você vai colocar, Luciano, mas eu vou pedir para você o seguinte: a gente tentar ver como isso foi escandaloso, que é crime. Você tomou uma decisão, concedeu simplesmente para cumprir um alvará, cumprindo o habeas corpus, um alvará de soltura. Cumpra-se, tem que cumprir a decisão do STJ. O que aconteceu é que esse alvará desapareceu, saiu do sistema, é isso? Elas apagaram. Mas elas têm que responder por isso, imediatamente. Entendeu? Mas eu pedi para 3 corregedores e vários juízes da Corregedoria Auxiliares, como Loraci, por exemplo, que inclusive estava Loraci, Salles, todo o Paulsen, toda a formação que condenou Lula estava lá na sessão especial para condenar o Apio, para afastar o Apio da... Então, eles não têm nem a vergonha na cara de dizer eu me declaro impedido porque trabalhei na Lava Jato, etc. Não, eles acham normal, não tem nenhum impedimento. O único voto divergente foi de Favreto. Gente, por favor. Isso. Favreto tem que ir para o STF. Claro. Eu defendo mulheres, mas olha, o Favreto, de todos. Eu gosto muito do Messias, apoio a candidatura dele, mas o Favreto tem que ir para o STJ ou STF. Favreto, quem está fazendo campanha é Salise. Salise está fazendo campanha porque ela é mulher, porque ela defende, é lavajatista raiz e defende as mulheres, defende a ascensão das mulheres, mas ela está fazendo campanha. Só que a gente tem que abrir o olho, que não é só por ser mulher, né? Você vai ter que ver o passado da pessoa. A Salise fez todo o processo do mensalão com o ministro do STF na época, né? E ela gestou a Lava Jato no TRF4 também. Eu lamento muito que o Dr. Theory tenha morrido e eu gostaria muito que o caso dele fosse esclarecido e o desse delegado também, que foi o primeiro que acudiu o caso e teria, em tese, indícios de como foi o acidente lá em Paraty. Ele foi assassinado em Florianópolis, aquilo tudo me assustou muito. Eu gostaria que esses casos fossem reabertos e à luz de tudo isso que a gente viu, que não é normal. Claro. Então, eu acredito que talvez a morte do Dr. Theory, e que eu amava muito, que era uma pessoa muito digna. Você foi aluna dele, né? Fui aluna dele, vi a banca dele de mestrado, que foi até com a Ada Grinover. Ele defendeu medidas cautelares, e na sequência eu fiz a prova oral falando sobre medidas cautelares. Ele ficou muito feliz. Essa daí vai saber tudo, porque ele estava na minha banca. Ele era uma pessoa muito querida, muito... Ele era sério, mas muito querido. E eu gostaria realmente, assim, que, vendo toda essa organização criminosa, que é o nome que o CNJ deu para isso, que, inclusive, a morte de Dr. Theory fosse revista. Ótimo. Você tem razão, não pode haver dúvida nenhuma quanto a isso, nenhuma. Não pode parar nenhuma dúvida. Luciana, agora, o Loraci, Loraci Flores de Lima, é irmão
do Luciano, que foi quem fez a comissão. Exatamente. Quando o irmão dele assumiu, Lula. eu levei um choque, porque o Loraci foi a primeira pessoa da corregedoria ou da vice-presidência, não sei, eles estavam sempre pendurados lá no tribunal em algum cargo administrativo, que eu falei isso das diretoras apagarem as minhas fases e que aquilo era errado, etc. E ele não fez nada, e depois aconteceu isso, daí eu pensei, não, realmente, ele tá de conluio, porque o irmão dele é o delegado principal, e eu tinha muito medo que matassem o Lula. Eu tinha real medo que matassem o Lula, porque eu via que era uma quadrilha mafiosa, com métodos mafiosos, inclusive de silenciar testemunhas. O que fizeram comigo é um método mafioso de silenciamento. E eu tenho certeza que isso vai ser esclarecido, porque a gente tem uma democracia forte a ponto de colocar um ex-presidente que tentou o golpe já atrás das grades. Então, podemos fazer o menor. Quem faz o maior, faz o menor, né, doutor Gonet? Então, se somos uma democracia forte para isso, vamos ser uma democracia forte para colocar, passar a limpo o TRF4, todo mundo lá que tem a cueca presa, né? O Tony, na sequência, aí vai ser ouvido nas próximas edições e parabenizo o Tony, porque não é fácil ser vítima, gente, mesmo que ele seja homem, mesmo que ele tenha seus recursos, é muito doloroso você estar na mão de um juiz corrupto. Nossa. E eu peço para vocês assim, não me chamem para fazer live sobre isso, é muito doloroso. Espero que a próxima live seja daqui a um ano comemorando, né, várias prisões na 13ª vara. Isso vai acontecer, eu tenho certeza, vai acontecer, porque faz parte do amadurecimento da democracia brasileira. Tem que ter. Senão não é democracia. O mal. O bem vai vencer o mal. Falou um papa. Exatamente. E o Lula, antes de ser preso, eu fui no lançamento do livro, ele deu uma entrevista que virou um livro, que ele diz: a verdade vencerá. Entendeu? A verdade vencerá. Ele tem esse livro. Ele falou isso na carta. A carta do Papa ao Lula é uma carta que eu leio quando eu tenho dúvidas. É isso, gente. Eu espero que vocês entendam aí as coisas que eu falei errado, as faltas de coisas colocadas. É muito difícil para mim falar, porque é uma parte psicológica horrível ser vítima. Mas eu aceitei que eu sou vítima e eu quero justiça. A Luciana, antes da entrevista, ela falou, nós conversamos sobre isso, ela falou, isso para mim é muito difícil falar sobre isso. Ela falou mesmo hoje, ela falou antes, quando eu dei entrevista, ela falou, me dá algum tempinho, porque para mim é muito difícil, é muito impactante. E é muito difícil, fisicamente até. Ela falou hoje, falou, olha, quando eu lembro desse caso, eu tenho taquicardia, uma síndrome de pânico, um tipo de síndrome de pânico. Olha o que ela viveu, e vou dizer, desculpa, Luciano, vou só comentar, você fala para o Horaci, comunica, foi formal essa comunicação de que houve um crime que foi cometido? Foi, eu não fiz pelo SEI, porque é uma coisa super delicada, né, de uma vara que era ovacionada como a vara do século. Gente, eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos e minha professora de penal nos Estados Unidos falava da Lava Jato como um case de sucesso, e o Moro e isso, né? E vocês entendem o grau de psicopatia, de mentira que foi repassado, né? Então eu falei com ele por telefone, falei com a Eliana Pajarim, falei com os corregedores, falei com 3 corregedores aí, nada aconteceu. E dizem as más línguas que o Salomão fez um acordo com os corregedores para eles não serem investigados. Não sei se é fofoca, mas por que 3 ou 4, 5 corregedores que passaram por tantos desmandos não foram chamados a dizer o que vocês fazem? Que tipo de correção vocês fazem? É tanta coisa errada, gente, que teria que ter aquelas pedras de memória douradas daqui a uns anos na frente do TRF dizendo: aqui cometemos o maior erro judiciário do mundo. Pedimos desculpa ao povo brasileiro por ter roubado uma eleição.
Sim, porque quem deveria participar não participou, que poderia evitar a sanção do Daí, fascismo. quando você vê como era com a Ellen Grace lá atrás, a mesma coisa, né? Você se alia a um partido para ter benesses de vassalagem para subir aos céus em um. A Luciana está falando da Ellen Grace e também tem uma participação na Lava Jato na medida em que o escritório dela atuou para a Eletrobras na ocasião e com Ah, honorários. todo mundo ganha dinheiro, gente. Só eu e o Apio não ganhamos dinheiro. Porque se a gente tivesse entrado no esquema, ó, beleza. Imagina o Apio, se o Apio tivesse entrado no esquema, o Apio ia dizer, olha, gente, aí, vocês querem 6 bilhões? Dá um para mim e vocês podem levar isso daí com 5. Aí, ó. Vocês Nossa. têm noção do que é um juiz que vale a pena, que conhece a Constituição e dos outros? Ô, Luciano, eu te perguntar, é possível provar a prevaricação nesse seu caso? Isto é, você comunicou ao corregedor e o corregedor nada fez. Quem trabalha na corregedoria. É possível provar? Se houver uma investigação, é possível provar? Não sei, não estou interessada. Não estou interessada. Não, mas eu estou dizendo, você fez a comunicação formal ou foi Não, de eu nunca fiz conversa? pelo SEI. A comunicação formal é pelo SEI. Eu peguei todas as provas. Quando eu ia fazer a comunicação pelo SEI, logo na sequência que o Moro me agarrou pelo pescoço, que eu vi que eu realmente tinha que me... Trocaram o meu hardware do meu computador e apagaram todo o meu computador. Nossa, que coisa Eu mafiosa. cheguei no meu computador e falaram, a doutora Luciana teve um problema que eles tiveram que trocar o seu hardware, a sua placa-mãe, e eu perdi tudo, perdi fotos, perdi... Eu não sei mais nem o nome da pessoa que eu atendi, eu guardei tudo, gente, eu guardei e fiz print de tudo. Não tenho nada para provar. Mas eu conversei com as pessoas. Levei PAD também, por isso. Você Conversei com levou, as pessoas. teve parte você, em relação a você? Eu tive PAD porque eu não morava em Curitiba, que eu ia para Curitiba no miolo da semana. Tá, E já tinha levado a minha família toda para Florianópolis. tá. Eu ficava em Curitiba em hotéis diferentes até. Às vezes terça eu ficava no hotel, quarta e quinta eu tinha um flat, eu girava entre 3 ou 4 lugares. Porque eu Tá. tinha medo, gente. Eu tinha um carro blindado. Eu comprei, tá aqui, ó, deixa eu ver a data do meu carro blindado. Aqui, ó, em 20 de 10 de 2017, eu comprei um carro blindado. Uma juíza presidenciária comprou um carro blindado. É a prova que eu tenho. A única prova que eu tenho é que eu era uma juíza previdenciária que não trabalhava com nada de penal, que andava de carro blindado em Curitiba porque tinha medo. Nossa. Isso 2017, foi posterior. 2017. Desculpa a cronologia, parece interessante. Eles subtraem, comete um crime, você já faz desaparecer um alvará, comete um crime. Depois Porque é disso, falsidade ideológica. isso, você reclama, conversa ou leva ao conhecimento do corregedor, que é o Loraci. Depois disso, E o que o Moro corregedor, pega. na época, que eu não me lembro. Depois, Eu não me depois lembro disso, se era que o o Moro pega você Kiffer pelo ou o pescoço. Bruno. Eu não sei. Não sei. Eu assim, olha, gente, eu reclamei para Deus e o mundo ali dos corregedores e dos juízes corregedores. Ninguém fez nada. Então você chega à conclusão de que é o quê? Assim, Você vai insistir. aí foi posterior é que o Moro te pega pelo pescoço. O que significa é que parece que houve uma comunicação Não, realmente. eu falei antes, porque eu não falei só disso, eu falei das Não, eu diretoras sei. ali. Do Alvará foi depois, levou ao conhecimento do Loraci. O Loraci não toma conhecimento nenhum, E daí o ele Moro ama. vem para cima de você. Exatamente. Parece haver uma Não, e comunicação. daí assim, ó, eles falaram, vamos ver o que é. E eu, tá, gente. Até então, quando aconteceu isso dos alvarás, eu não vi que era uma organização criminosa. Né? Passou ali o ano, mais um pouco. Daí, na sequência, o Moro me pega pelo pescoço. Daí eu penso, não é normal isso aqui. E daí começa a cair a ficha
Porque é muito difícil um juiz, no meio de outros juízes, você acha que todo mundo está dentro da legalidade, né? Você acha que todo mundo está dentro da legalidade. Até que eu começo a cair a ficha, não. O que o Moro faz não é legal, é ilegal, o método é mafioso, ele está usando o processo, crime, manipulando as fases, usando vários tipos ali de tipos penais em tese de tirar fases, de falsidades, para alguma coisa. O que é isso? E daí, ao longo do tempo, fui vendo, ouvindo até você, ouvindo o Nassif, que era por dinheiro. Né? É dinheiro. Nossa, eu estou aqui impactado. Olha, eu conheço muitos casos assim. Olha, a O meu Conceição caso Ribeiro. foi muito rápido, gente. É isso, é só isso. Luciano, sabe o que eu vejo? Quantos juízes será que não passaram por isso tão quietos? Quem quer passar pelo inferno do Ápio? Ou quer sair como eu? Pergunto. Eu digo para você o seguinte: olha, você e o Apio enfrentaram essa máfia. A verdade é essa. Você está fora do Brasil, teve que andar com carro blindado, perdeu a sua paz, saúde. Veja bem o que você contou. Você era recém-mãe, você tinha tido um filho pouco tempo antes, secou o teu leite por causa disso. Olha que gravidade. Aí depois disso, afetou uma criança, um bebê. Depois disso, você tem que andar com o carro blindado. Depois você vai para o exterior, porque Ali quando eu comprei o carro, em 2017, eu já estava bem. Não, alguns meses Até depois. uma amiga minha me perguntou, hoje é uma amiga que eu amo muito, ela é juíza, ela me mandou assim, ai, não entra nessa, ela me mandou a live, né, que deve ter corrido lá pela juizada, me mandou a live e disse, ai, não entra nessa, eu disse, ai, fulana, eu nunca contei para ti, porque eu sempre quis preservar vocês, e nenhuma amiga minha ia, mesmo juíza, ia acreditar, porque é inacreditável, gente, é inacreditável o que eu passei. Mas em 2017 eu já estava. Eu estava assim. Eu até contei para ela que às vezes eu olhava pela janela, eu acho que eu não me lembro qual andar, eu era um andar bem alto, a minha vara, né? 17ª, acho que era 7º andar. E eu olhava, eu queria, e tinha vontade de me jogar. Quando eu tive esses pensamentos suicidas, eu falei: não, eu vou escolher outro caminho para minha vida, eu vou sair da justiça, que a justiça não tem futuro, né? Tinha tido a Vaza Jato e deu aquele furdunço, mas depois apagou, ninguém foi atrás. Você imagina, né? Até o próprio Lula, que foi uma vítima, nem ele foi atrás. Então, quando se deu aquilo, que aquilo pacificou, eu pensei, eu não posso mais ficar num tribunal que aceita isso, que sabe que fez isso e não vai passar a limpo, eu não consigo mais ser juíza nesse lugar com esses colegas, falando de trivialidades, sem enfrentar o que foi a hidra da Lava Jato. Pode parecer assim piegas, mas eu não consigo mais, eu refiz a minha vida, eu poderia ter saído em 2020, eu acho que por causa da pandemia saí depois, e refiz a minha vida, hoje sou advogada, montei uma empresa de lobby ético em Washington, faço lobby para empresas médias a grandes que querem lobby nos Estados Unidos e também no Brasil. Tenho um escritório de direito climático, um coletivo. Eu refiz a minha vida, porque só pensar nisso, eu vou pensar que até hoje o Moro é senador. E pode ser governador do Paraná. Os procuradores da República que eram lavajatista raiz ali, dos outdoor, estão assessorando Gonê. Ou seja, o crime compensa, gente. É difícil, mas eu falo para vocês como juiz, o crime até agora compensa. Talvez se o doutor Gonê oferecer denúncia, eu mude de ideia. Mas, enfim, é isso que eu tenho para dizer para vocês. A minha história foi muito curta, foi esse habeas corpus, foi depois essa sequência. E é isso.
Eu sabia que eu não ia ter provas ali, porque ninguém vai abrir a boca. Luciana, mas é possível investigar, é só entrar no sistema. Pegar a época, você deu mais ou menos qual é a época, e você vai verificar, faz uma auditoria, uma perícia no sistema, vai encontrar. Se quiser investigar, Quantas investiga. pessoas ficaram presas ali, né? Até delatar. As próprias pessoas sabem que elas ficaram presas até delatar. Elas sabem que, porque foi apresentado a delação para elas. Nossa, eu estou assim, pasmo. Eu quero agradecer a Conceição Ribeiro, a Júnia de Coguerra fala quero justiça, Moro criminoso com a Conja, aí a Marília Soares diz aqui que absurdo, temos que fazer alguma coisa, temos mesmo. Tá. E aí você, a Denise, como disse, ela falou tudo, Luciana, o povo tem que saber de tudo isso. Se juntem pessoas de bem, mandem cartas para o senhor Gonê. A hashtag é Desengaveta Gonê. Vocês querem fazer uma boa hashtag? Desengaveta Gonê. Vão atrás dessa hashtag. Sigam o Lawfare. A gente está num projeto sempre forte para Gonê desengavetar esses crimes. E vamos refazer o nosso judiciário. Já refizemos, né? Nos refizemos de um golpe de Estado. Vamos refazer com dignidade o nosso judiciário. Eu saí justamente para poder denunciar e termos um judiciário realmente do povo, realmente cidadão. A nossa Constituição é tão legal. Vamos tirar essa elite aí golpista do nosso judiciário também. É isso. Desengaveta Gonê, isso mesmo, Desengaveta Gonê. É isso, que maravilha. Tem aqui, olha, tem aqui, aqui. Tá ótimo. Da Hortência. Bom, Luciana, minha gratidão por você compartilhar conosco, né, a sua história. Parabéns. Você é uma pessoa admirável, porque eu vi uma vez as pessoas que seguem o sistema, mas eu vi do livro do André Guidé, Subterrâneos do Vaticano, e que ele tem uma frase que eu sempre fiquei com essa frase: existir ser é ousar ser. Entendeu? Quando você existir, ser é ousar ser. É você fazer realmente enfrentar e você ter posições originais, que eu quero dizer, comprometidas com a verdade e não seguir o caminho do mais forte naquele próprio momento. Eu tenho certeza de que... mas é bem difícil, né? Porque os juízes são perseguidos até por postar pela Palestina. A corregedora Salise está ligando para as pessoas para tirarem postagem da Palestina, um juiz, um órgão do Estado independente. Então, esse tipo de judiciário subserviente, ele só serve ao fascismo, gente. Perfeito. Tá ótimo. Luciana, então é isso. Olha, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, gente, já deu para mim, já deu para o meu taquicardia, agora só... Sei lá quando eu vou falar de novo sobre Lava Jato. Obrigada, Joaquim, pela paciência. Esperou um ano. Obrigadão. Você, beijo no coração. E eu quero ouvir o Tony aí na sequência contigo, tá? Tá certo. Obrigadão, Joaquim. Então, um beijo para você. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Tá? Boa noite para você, boa noite a todos.